Iniciamos aqui a nossa transmissão da noite, dando graças a Deus por essa noite bendita. Temos certeza que será uma noite abençoada. Bem, nós hoje vamos continuar tratando de um tema que tem sido um tema trabalhado no mês de setembro, um tema que já trabalhamos há alguns anos, desde que iniciou a campanha do Setembro Amarelo. Hoje nós teremos um amigo do coração, um amigo de todos nós, nosso amigo Paulo Rosa, com a conversa aberta, fraterna e que há de alegrar os nossos corações. Bem, essa semana nós vamos trabalhar tanto hoje, terça-feira, quanto na quarta-feira, o tema do suicídio, dessa campanha que nós fazemos no mês de setembro em torno da prevenção do suicídio. Hoje nós vamos ter o nosso amigo Paulo Rosa e amanhã nós temos um amigo muito grande, um amigão, nosso amigo Wilson Matos também estará conosco conversando sobre esse tema. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece, nos preparando então para a nossa reunião da noite. Nós convidamos todos a fecharem os olhos nesses instantes. Pensemos em Jesus e peçamos ao bondoso e amado amigo que nesta noite possa vir ao socorro de todos nós. Senhor Jesus, nós te pedimos que todas as equipes envolvidas com o Lar Assistencial Maria de Nazaré possa conosco estar, envolvendo a cada um de nós, que possamos receber o tratamento, que necessitamos a nossa paz interior. Que as equipes de Maria visitem os nossos lares e visitem o recanto mais escondido do nosso coração, trazendo amparo, refazimento a todos nós. Te pedimos amparo também ao nosso palestrante, que ele esteja vibrante, envolvidos nas energias de Maria, que possa estar envolto no manto sagrado da nossa mentora querida e protetora da nossa casa. E assim pedimos para iniciar a nossa reunião da noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Vou chamar logo o nosso amigo aqui para a gente ir conversando. Olá, doutor Paulo, boa noite. Boa noite, Alex, irmão querido. Boa noite a todos que participam dessa nossa live. E o Paulo, gente, vai falar desse tema aí hoje, viver vale a pena. Paulo, meu irmão, eu vou me retirar e deixo aqui você com a ilustre presença de Maria, que vai estar certamente te iluminando. Pois é, Maria, sabemos que lidera as caravanas aí de socorro aos suicidas do mundo espiritual. Então, muita paz a você, boa palestra a todos nós. Obrigado, Alex, obrigado a esse convite que tanto favorece a nossa alma. E aqueles que nos escutam, nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos e, como bem disse o Alex, rogando a Mãe Santíssima que nos inspire e nos abençoe para o bom aproveitamento das reflexões da noite. Esse tema que nós vamos tratar parece, às vezes, estar distante das nossas realidades, porque muitas das vezes na nossa família, os nossos entes amados, não vivenciamos a tragédia de retirar a própria vida. Então, nas bênçãos da Mãe Santíssima, como bem disse Alex, nós gostaríamos de lembrar algumas reflexões importantes para que, de alguma forma, possamos contribuir para aqueles que o desespero faz com que atentem contra a própria vida. O tema suicídio pode parecer, como eu disse, não muito importante, mas alguns dados nos farão refletir muito. O suicídio é reconhecido
como um problema de saúde pela Organização Mundial de Saúde. A OMS vem já tratando como doença essa patologia, sendo definido como um ato deliberado e intencional de causar a morte a si mesmo. Olha que interessante. Para cada suicídio, de 6 a 10 pessoas são diretamente impactadas, as quais sofrem consequências muitas vezes irreparáveis. Porém, então, aquele que atenta contra a própria vida também acaba dificultando a vida dos seus entes amados. Olha como é significativo a nossa atenção para esse tema. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. E no mundo, a cada 45 segundos, também acontece um suicídio. São dados muito significativos para que nós, conhecedores da doutrina espírita, para aqueles que já reconhecem a imortalidade da alma e possamos contribuir para que diminuam esses dados estatísticos. E então, o mês de setembro foi escolhido para esse tema e nós vamos tentar esclarecer por quê a cor amarela. A cor da campanha, ela foi adotada por conta da trágica história que a inspirou. Em 1994, um americano, jovem ainda, de apenas 17 anos, chamava-se Mike M., se suicidou, tirou a própria vida, dirigindo um veículo amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi então se espalhando pelo mundo. Esse dado é trazido pela Associação Catarinense de Psiquiatria. Quando nós temos uma pessoa se suicidando, em média, pelo menos 3 vezes esse tanto tentou o suicídio, ou pelo menos pensou em praticá-lo. Se imagina, a cada 45 segundos, uma pessoa se suicida no mundo e mais 3 o tentam. É muito importante nós contribuirmos com os conhecimentos que já temos. O Setembro Amarelo é, então, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Nosso país começou também a repetir o caso dos amigos do Maico em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E então, nós vamos refletir o tema de hoje. Por que viver vale a pena?
Hoje, nós temos uma população encarnada no nosso planeta de aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Segundo Emmanuel, desencarnados, nós temos aproximadamente 3 vezes esse número. Então, arredondando-se, nós teríamos no planeta Terra cerca de 30 bilhões de espíritos. 8 bilhões hoje, passando pela expiação e prova da encarnação, e há aproximadamente 24 bilhões de espíritos no plano espiritual. É um número muito significativo e a nossa contribuição para valorizar a vida é muito importante. O suicídio é um crime terrível contra as leis de Deus. Gera dramas dos mais severos para aquele que o comete. Seus impactos não se restringem apenas ao espírita suicida, mas os filhos e toda a família do suicida são atingidos e afetados pelo seu crime. Suas trajetórias se cruzam e numa próxima vida, esses espíritos se reencontrarão para o acerto de contas. O equilíbrio de suas energias e a compreensão das verdadeiras leis que regem a sociedade e a humanidade como um todo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos ensina que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. E também nos esclarece que a oração é um verdadeiro bálsamo para todos os indivíduos. Ela ajuda a compreender a nossa limitação e a grandeza de Deus. Orar para os espíritos suicidas é uma forma de caridade constante. A oração os auxilia na compreensão de seus crimes e fortalece para conseguir continuar a sua caminhada, entendendo que, mesmo tendo cometido um crime grave, que para algumas religiões são imperdoáveis, todos somos dignos de uma segunda chance. E oportunidade, como foi dita por Jesus Cristo, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, meus irmãos, o espírito que atenta contra a própria vida, ele gera um drama enorme a todos que o envolvem, aos seus entes amados, à sua família. E isso, naturalmente, deverá de ser reparado, porque nós temos leis que regem o universo. E uma delas é a lei de causa e efeito. Todas as nossas ações, elas têm um significado e hão de ser reparadas, principalmente quando nós
desperdiçamos a oportunidade da vida, a oportunidade da encarnação. Porque o suicídio nada mais é do que uma tentativa frustrada de fugir da carne. Carne essa que nos permite educar e realinhar os nossos erros e as rebeldias da nossa alma. Por isso, meus irmãos, a literatura espírita sempre nos brinda com obras de conteúdo doutrinário, filosófico e reflexivo. Dentre as várias obras espíritas, uma nos marca de forma muito especial. O livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, psicografia de Ivone Amaral Pereira, é uma dessas obras marcantes, especiais, que todas as pessoas deveriam ler, reler, discutir e indicar. Nós aproveitaremos algumas informações que essa obra nos traz para nos conduzir a reflexões. Essa obra nos conta a história de 5 pessoas esclarecidas que viviam em Portugal e, coincidentemente, na mesma época da codificação da doutrina espírita. Mesmo sendo pessoas cultas, inteligentes e muito bem informadas, nenhum deles se interessou por saber um pouco mais da nova doutrina. Mesmo conhecendo muito dos conhecimentos da época, estudando e convivendo com pessoas bem formadas e atualizadas, nenhum deles se interessou pela chamada terceira revelação. Isso nos lembra uma frase de grande sabedoria: quem sabe pode muito, quem ama sabe mais. E assim, o Camilo nos traz a experiência vivida, pois nos momentos de desesperança, desajustes emocionais e medos, os conhecimentos do mundo material, a acuidade reflexiva e os pensamentos lógicos foram insuficientes e incapazes de confortar os corações e impedir que cada um, de sua forma, cometesse o maior de todos os crimes, o suicídio. E a obra nos orienta que existe um vale chamado Vale dos Suicidas, onde todos, depois de muito ali sofrer, passam a enxergar a vida de uma forma diferente. O remorso machuca, massacra as consciências nestes momentos de dores e aflição que cada um deles percebe intimamente. Todo drama vivido lhes é algo inexplicável, sem respostas. A busca por Deus ou uma força superior começa a se destacar em suas mentes. Com isso, a oração e o pedido de ajuda se materializa em seus corações. A oração tem o condão
de ligar os indivíduos a uma força superior, mas serve ainda como uma forma de nos conscientizarmos de nossas fragilidades e inferioridades. O socorro existente no mundo espiritual e nas colônias é algo ainda muito desconhecido por quase todos. A existência de cidades organizadas, estruturadas, bem administradas, também é distante das inteligências mais adultas do nosso mundo material. Tudo isso nos mostra como somos pequenos e pouco curiosos sobre os conceitos maiores da vida e da existência humana. Muitas vezes nos afiliamos a seitas, grupos pseudo-religiosos, assumimos suas crenças e refletimos sobre o seu significado. Somos todos, ou a grande maioria, verdadeiros fantoches de nossas limitações. Então, nos relata Camilo, que a chegada no Instituto Maria de Nazaré, como Alex bem disse, a nossa Mãe Santíssima, ela coordena núcleos de atendimento aos suicidas. Sabemos, pelas orientações das obras espíritas, que ela fundara o primeiro núcleo, exatamente o Instituto Maria de Nazaré, para socorrer aquele que se suicidou após denunciar Jesus. Então, Maria, no seu amor infinito, vai buscar Judas, um dos principais responsáveis pela crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, se você, ainda na condição, perde um filho e vai ajudar o seu assassino. Somente uma mãe amorosa e boa, como a nossa Mãe Santíssima, pode nos dar esse exemplo e nos ensinar que o amor transforma e muda. Muito importante a gente entender que no final do século XIX, quando esses espíritos foram recebidos no plano espiritual, nós já encontrávamos disponíveis essas orientações da doutrina espírita. E hoje nós estamos agradecidos por poder esclarecer, orientar e socorrer aqueles que ainda não sabem disso. É da nossa responsabilidade ajudar, esclarecer e permitir aos irmãos desesperançosos nascer novamente o valor e o amor pela vida. Deus nos concedeu a imortalidade de nossas almas e a oportunidade da vida, a reencarnação, é onde nós vamos experimentar as provas que há de reparar e reeducar as nossas almas. Esse livro, Memórias de um Suicida, foi publicado pela primeira vez em 1958. Olha, Camilo se suicidou
em 1890. Permaneceu no mundo dos espíritos mais de 40 anos, vindo então a reencarnar, segundo nos foi revelado pela obra, e teria que conviver com a cegueira depois dos 40 anos, vindo a desencarnar novamente depois dos 60 anos de idade. Então vejam, meus irmãos, 40 anos de sofrimento, de dor, de reequilíbrio foram necessários para uma nova oportunidade de vida. E nessa nova vida, as provas nos atingem, porque nada fica impune na lei que nos governa. Como no começo lembramos, para toda ação tem sempre uma reação igual e oposta. Não se foge às leis divinas. E o suicídio é, sem dúvida nenhuma, o maior crime que uma pessoa pode cometer. É muito importante àqueles que ainda não conheceram essa obra fazerem a leitura da mesma, porque ela nos favorece e nos esclarece dos dramas sofridos pelos irmãos que cometem esse crime, e também nos educa para que possamos, aproveitando esse conhecimento, auxiliar aos nossos irmãos que estamos encarnados. Por falar nisso, hoje, com os nossos 8 bilhões de espíritos encarnados aproximadamente, temos muitos que desconhecem as verdades da imortalidade da alma, do Espírito Eterno. É de nossa responsabilidade esclarecer e orientar. Assim pensando, meus irmãos, nós devemos também fazer esforços para que este conhecimento seja amplamente divulgada. Uma outra obra muito significativa para o nosso aproveitamento chama-se Ícaro Redimido. Nosso Instituto da Caridade está fazendo a reflexão desta obra e ela trata do suicídio de um personagem muito importante, Alberto Santos Dumont. Esse espírito que, fechado no seu orgulho, resolveu retirar a própria vida quando percebeu que a sua invenção, que os esforços por ele trazido para a criação do avião, e esse mesmo avião foi utilizado para matar, para guerrear, e ele então, se sentindo responsável por isso, resolveu fugir da vida, enforcando-se. Essa obra ela é escrita por Gilson Freire, e o espírito que o inspira, que dita para ele, chama-se Adamastor. Ela apresenta a vida de Santos Dumont, abordando os percalços de sua vida. O seu resgate no Vale dos Suicidas e as reencarnações que justificaram seu empenho no desenvolvimento do planeta. No estudo aprofundado sob o ponto de vista do espírito, trata dos fenômenos degenerativos da alma, como a depressão, e nos ensina sobre os ovoides, espíritos
que entram em processo degenerativo do próprio corpo espiritual, perdendo assim então o seu perispírito, se transformam num ovo que assemelha-se ao tamanho do crânio de uma criança. Porém, a doutrina consoladora de Jesus esclarece que existe uma certeza: a imortalidade da alma. E demonstra que é um erro atentar contra a própria vida. Essa obra relata o trabalho de recuperação do Ícaro, comprovando a misericórdia divina. Então, meus irmãos, olha que interessante. Santos Dumont, em suas encarnações anteriores, muito contribuiu para o crescimento tecnológico, para abrir fronteiras do nosso orbe. Nos esclarece, Chico Xavier traz para a gente que também fora ele, Santos Dumont, Marco Polo, que viveu de 1254 a 1324. Para nossa surpresa, foi também essa mesma alma que reencarnou como Cristóvão Colombo. E, na ânsia de descobrir novos caminhos. Todavia, em suas biografias, encontramos semelhanças de suas trajetórias evolutivas. Sempre na busca de encurtar a distância entre os povos. Era, portanto, o mesmo espírito, tomando diferentes personalidades a cada reencarnação. Então, relembrando, Marco Polo, Colombo, Bartolomeu de Gusmão, Montgolfier e Santos Dumont. São as reencarnações de uma alma que, no seu íntimo, já trazia o desejo de contribuir para a humanidade. Mas, mesmo com todo esse propósito, cometeu ele a loucura de tentar tirar a própria vida. Isso é um ato desesperado que causa profundas cicatrizes na alma. A obra Ícaro nos conta que quando ele estava já no processo de quase ovoidização, o seu desespero e o seu remorso destruiu a matéria do corpo espiritual, mas a misericórdia divina ofereceu o socorro. Então, após receber a ajuda da Mãe Santíssima, por intermédio das preces dos seus entes amados, sua mãe, seu pai. 5 minutos, tá bom? Ainda como passo de versa, eu tenho que correr muito. Ele veio, então, depois, segundo Chico Xavier, numa encarnação onde nasceu na cidade de Campos, em março de 1956, e desencarnou aos 17 anos. Mas a oportunidade de resgatar o erro cometido não o deixa impune dos malefícios
causados por si mesmo. Outra pessoa que a gente gostaria também de citar, que é muito conhecida, é Marilyn Monroe, que, para muitos, tentou fugir da vida, mas ela nos relata uma obra espírita, que agora, pelos 5 minutos que tem no fugiu o nome, e ali ele escreve, no capítulo 1 dessa obra, que não foi, a obra chama-se Estante da Vida, psicografia de Chico Xavier, e o capítulo 1 dessa obra trata do encontro de Marilyn Monroe. Ali, ela explica que, pelos inúmeros problemas de sua vida atribulada, ela tomou uma overdose de barbitúricos na tentativa de descansar, overdose essa que a levou à óbito. Nosso lar também inicia nos esclarecendo que existem outras formas de suicídio que muitas vezes são involuntárias. Lembramos que André Luiz ouviu durante quase 9 anos, no sofrimento do umbral, o nome de suicida, e ele não entendia. Após o recolhimento em nosso lar, por intercessão da sua mãe querida, ele passa a compreender que também através dos vícios, mesmo que moderados, nós vamos destruindo vagarosamente o nosso corpo físico, não sendo diferente do suicídio. Assim, meus irmãos, a tese do suicídio, ela não foi considerada apenas como um recurso de fogo, mas principalmente como um atraso muito grande na evolução do espírito. Na condição, quando nesse livro Marilyn Monroe é atendida, Alex, mais um minutinho, ela esclarece que não tentara contra a própria vida, porém, socorrida e amparada, fora-lhe esclarecido que devemos sim agradecer por todas as provas que temos, por todas as dificuldades que enfrentamos. Meus irmãos, a vida é uma oportunidade sagrada. Nós temos a consciência de que o planeta está num processo de transformação. Em breve, muitos espíritos da ordem de expiação e provas não poderão mais aqui continuar. Cabe a cada um de nós bem aproveitarmos esse momento de nossa vida, suportando as nossas provas e edificando-nos através do trabalho na correção dos nossos erros. Por isso, meus irmãos, cada um de nós somos responsáveis por divulgar essas verdades. Seria um egoísmo muito grande eu não transmitir para os meus irmãos do planeta o conhecimento dessas verdades. Queríamos ter mais tempo para reflexões mais aprofundadas do tema, mas, como o tempo urge também a necessidade da nossa reforma. Alex, eu agradeço muito e gostaria, do final, dizer que a minha Santíssima socorre, ampara e permite a cada um que atenta contra a própria vida o apoio e o socorro. Mas a dificuldade para se voltar a casa após destruir o corpo é muito grande. Todo aquele que dilacera o próprio corpo nascerá
em condições de dificuldade. Assim pensando, meus amigos, e encerrando, gostaríamos de convidar a todos que ampliemos os nossos esforços no esclarecimento de que somos espíritos eternos, de que a vida é uma oportunidade bendita e de que as provas são recursos de reeducação dos nossos espíritos. Obrigado à Mãe Santíssima, obrigado ao Lar Assistencial Maria de Nazaré e obrigado a todos que pacientemente nos ouviram nessa noite. Nós agradecemos, Paulo. Obviamente que quando a conversa está boa, né, a gente vai prolongando ela e perde realmente a noção do tempo. Nós teríamos que ter realmente mais tempo para tratar de todos esses assuntos e mostrar todas as vertentes, mas eu acho que fica clara a mensagem da oportunidade que Deus nos concede a cada dia de recomeçar. Isso é muito importante, não é? E a bênção da reencarnação e da eternidade do nosso espírito. Então sempre é tempo de recomeçar, de fazer diferente, de ampliar as nossas visões em torno da bênção da vida, de todas as belezas que nos cercam e que, como diz o tema da palestra, viver sempre vale a pena. Viver é muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Agradecemos aqui a sua presença, mas aqui eu deixo meu abraço de gratidão e até a próxima, até breve, espero. A gratidão é nossa, obrigado a todos e perdoem pelo excesso de tempo e as falhas aí. Mas como você bem diz, é um assunto que nos envolve e nos exige muita atenção. Obrigado ao Lamano, obrigado ao Alex, muita saúde e paz. Obrigado, meu irmão, boa noite, fiquem com Deus. Amém.